Oi, queridos! Sejam bem-vindos ao quarto do Henrique. Hoje a dica de hoje vai ser aqui, né, filho? Vai ter participação especial do Henrique e a gente vai contar tudo sobre organização de quartinho de bebê. Colhem aqui no vídeo, né, filho? Bom, gente, como vocês podem ver, eu estou sozinha hoje, mas é isso mesmo, deixa eu explicar para vocês. Nessa nova temporada do canal da Sanremo aqui no YouTube vai ser assim mesmo. As dicas vão ser dadas um pouco comigo e com a Lari juntas e um pouco só minha na minha casa, outro pouco só da Lari na casa dela, pra gente trazer ainda mais conteúdo de organização para vocês. E para a dica de hoje, eu escolhi compartilhar com vocês como eu organizei esse quarto para esperar o Henrique. Vou dar uma diquinha extra, hein? Vou mostrar para vocês como eu adaptei o banheiro para as coisinhas dele. Então vamos começar? Eu planejei esse ambiente para ser, na verdade, metade home office e metade um quarto de hóspede. Porque a gente recebe visitas, família vem, enfim. E com a chegada do Henrique, a gente teve que readaptar esse ambiente. Então eu aproveitei os móveis que já existiam aqui, eliminei a cama que tinha dos hóspedes, desculpa família, mas tivemos que abrir espaço para o berço do Henrique. Foi um bom motivo, não foi? Outra adaptação que eu fiz foi trazer essa cadeira linda que eu tinha no meu quarto e agora eu trouxe para cá para servir como cadeira de amamentação. Eu ainda não tive coragem de desmamar o Henrique. Eu sei que ele já está com 10 meses, tem muita mãe que gosta de desmamar lá pelo 6º mês, mas é uma opção minha e eu tô bem feliz com ela. A outra coisa é que nesse quarto aqui a gente tinha as paredes pintadas de cinza. E aí, para deixar um pouco mais charmoso e não fazer obra, a gente optou por colocar papel de parede. E aquela mamãe com síndrome do ninho arrumado, sabe, quer colocar o toque dela nas coisas, eu resolvi brincar de do it yourself. Fiz esse varalzinho com corda de sisal e usei esses prendedores que a gente usa lá na lavanderia para pendurar as fotinhos do Henrique. E aqui a gente vai colocando as fotinhas do acompanhamento do crescimento dele. Eu acho um charme, vocês. Uma outra adaptação importante que foi feita nesse quarto foi transformar a antiga escrivaninha... Atenção! Uma outra adaptação muito importante que foi feita nesse quarto foi transformar a antiga escrivaninha numa estação de troca de bebê. E acredite, amiga, a gente vai passar muito tempo aqui. Porque o bebê precisa ser trocado no pós-banho, arrumar ele no look do dia, aquele fofo que a gente adora, vestir os nossos bonequinhos. Esse espaço precisa estar muito bem organizado, porque você não pode deixar o bebê aqui e se deslocar no quarto para pegar algum item que está faltando. É importante que esteja tudo bem à mão. Para isso, a gente conta com organizadores. As mamães que têm um espaço vazio, que possam planejar um quartinho desde o zero, geralmente usam uma cômoda com gavetas, onde consegue colocar todos os itens bem à mão. Não era o meu caso, então eu usei e abusei dos organizadores. Vou mostrar para vocês. O primeiro organizador que eu escolhi foi um organizador para as fraldas. Por quê? Esse organizador, além de ser um charme ter alcinhas e me permitir levar as fraldas para uma viagem ou para casa da vovó, que às vezes a gente precisa da vovó, enfim, para que a minha rede de apoio tivesse fácil acesso e eu tivesse um bom número de fraldas à minha disposição, eu escolhi esse organizador com tampa, que assim ela fica livre dos ácaros, da poeira e fácil de transportar. Um outro ponto legal é escolher uma boa térmica para manter a água sempre aquecida para fazer a troca do bebê. Quando a gente tem um RN em casa, um recém-nascido, eles são muito sensíveis, então a gente não pode usar o lencinho umedecido vendido no supermercado. A gente precisa usar uma aguinha morna, algodãozinho ou um chazinho de camomila e essa água ou esse chá tem que estar sempre numa temperatura bem agradável para não queimar o neném. Então é bom ter uma boa térmica do lado do trocador. Ah, uma bandeja assim também é legal, porque aqui a gente pode guardar as hastes flexíveis que a gente usa primeiro para limpar o umbiguinho do bebê e depois, claro, para fazer a higiene de narizinho, ouvidinho, enfim. É bom sempre ter à mão, né? Aqui também eu deixei de fácil acesso um organizador onde eu tenho as pomadas, o lencinho umedecido, a escovinha de cabelo, o perfuminho. Antes eu tinha o alquinho 70 para botar no umbigo, olhinhos que a gente usa no bebê, enfim, todo aquele pupurri de produtos que a gente precisa usar no bebê quando ele tá no trocador, tá bem aqui do meu lado. E um item importante que eu já dei a dica lá no nosso primeiro vídeo
e que eu acho que toda mãe deve ter do lado do trocador é um borrifador com álcool. É muito importante manter a higiene do trocador do bebê. Após cada troca de fralda, a gente higieniza com um paninho descartável e assim a gente mantém bem limpinho e um ambiente bem saudável para o bebê. Uma outra adaptação que eu fiz aqui foi com esses puxadores. Esses puxadores a gente encontra em lojas de decoração, bazar, enfim. Eles são de móvel mesmo, mas eu adaptei eles colocando eles direto na parede. E eu uso eles como gancho para pendurar a mochila dele, a toalha do pós-banho e também para colocar o look do dia. Aliás, essa é uma dica legal. Esses cabides aqui, que eu uso para colocar o look do dia do Henrique, eles também são ótimos para levar aquela roupa especial na viagem. Vocês sabem que eu adoro viajar e quando tem assim um evento diferente, um casamento ou alguma coisa especial que eu tenha que levar o Henrique e a roupa não pode amassar, tem que chegar lá intacta, eu levo assim, nos cabides mesmo, como se fosse uma roupa de adulto. Aqui também eu já deixei bem à mão o cestinho de roupa suja do Henrique, porque assim eu troco ele e já coloco a roupa aqui para levar para a lavanderia. E aqui embaixo, onde era o espaço que a gente tinha para colocar as pernas quando sentava na cadeira, agora eu uso esses organizadores maiores. Esse organizador maior eu optei por colocar itens de decoração de festa. Sim, eu adoro montar uma festa. Os chás de bebê do Henrique fui eu mesma quem montou, então aqui eu tenho muitos itens de decoração. E eu gosto de ter bem à mão, porque surge uma festa, tá de fácil acesso para eu pegar. Em cima eu optei por um cesto para guardar os ursos do seu Henrique. Acredite, ele tem muito urso e ele gosta de brincar com eles. E aqui ao lado eu tenho a lixeira, onde vai a fraldinha suja do Henrique, e esse cesto. Esse cesto, ele serve também como cesto de roupa suja, para quem não tem um espaço muito grande para colocar aquele outro cesto que eu optei ali. Então, ele é um cestinho coringa. Hoje ele está aqui como um estoque de fralda, mas pode servir para diversas outras situações. Esses nichos antes abrigavam os meus livros e os livros do meu esposo, e agora abrigam os livros do Henrique, e eu usei também os nichos fechados para colocar os itens de estoque. Eu tenho aqui estoque de lenço umedecido e os estoques de higiene do Henrique. As hastes flexíveis, algodão, mais pomadas, estoque de perfume. Inclusive, eu tenho uma dica bem legal aqui. Vocês conhecem esses saquinhos higiênicos usados para os pets? Pois então, mamãe, pode usar esse saquinho para guardar a fraldinha suja do seu filho enquanto você não está em casa. Eu uso, deixo sempre dentro da bolsa do Henrique, porque quando eu estou em algum lugar, principalmente numa casa onde não tem bebês, eu não gosto de deixar a fraldinha suja dele no banheiro da casa. A gente sabe que o cheiro não é muito agradável. Então eu coloco dentro de um saquinho, trago para minha casa e coloco no lixo aqui. Utilizando o mesmo critério que eu usei aqui nas fraldas, eu optei por esse organizador com alcinhas para a farmacinha do Henrique também. Porque assim fica fácil transportar os remédios para qualquer outro ambiente da casa ou até para levar numa viagem. Afinal de contas, a gente nunca sabe quando o bebê vai ficar doente. E não se esqueça sempre de olhar a validade dos remédios. A gente não pode jamais dar um remédio vencido para uma criança, né? Como vocês podem ver, esse móvel e esse quarto foram super adaptados para o Henrique. Como a gente não tem gavetas, eu uso muitos organizadores para setorizar tudo e guardar tudo bem separadinho para não dar bagunça. Geralmente a mamãe conta com uma rede de apoio, seja a vovó, a babá, ou enfim, alguém que possa vir e ajudar a cuidar da criança. Por isso, é muito importante que tudo esteja bem setorizado e guardado e com muito fácil acesso para que qualquer pessoa, se precisar de um remédio, de uma fralda, de um lenço umedecido, qualquer item que o bebê possa precisar, seja fácil de encontrar. Aqui em cima da bancada, eu optei por esse cesto que eu adoro para guardar objetos pequenos, como por exemplo, móveis que ficam no carrinho, ficam no berço, ou então brinquedinhos menores que o Henrique adora brincar. E aí, como isso dá uma poluição visual, eu preferi esse cesto que não é transparente, e daí não aparece a minha baguncinha. Outro cesto que eu adoro e que eu já contei para vocês que é indispensável aqui em casa, são esses cestos quadrados aqui. Eu utilizei para separar os brinquedos do Henrique entre musicais e diversos. Ele tem muito brinquedo de musiquinha, aquele que a gente mal encosta e já sai tocando. Eu deixei eles separadinhos para não correr esse risco numa hora inoportuna.
E aqui tem os outros brinquedinhos dele. Eu achei muito legal pelo seguinte, eu tive uma sorte tremenda. Esse móvel foi projetado para o meu marido colocar o amplificador e a pedaleira da guitarra dele. Coitado, perdeu para os brinquedos do Henrique. E olha que incrível, esses cestos couberam direitinho aqui, parece que foi feito para isso. Vocês podem observar que eu uso na maioria dos organizadores as etiquetas dizendo o que é que eu guardei em cada um deles. Assim fica muito fácil para aquela rede de apoio me ajudar a manter tudo no lugar. Mas não te assusta se tu não tem uma rotuladora profissional como a minha. Pode fazer as etiquetas na tua casa mesmo. Pode comprar aquelas etiquetas brancas, escrever a caneta, enfim, imprimir no computador, dá o teu jeito, setoriza tudo porque vale a pena. E por fim, chegamos ao guarda-roupa do Henrique. Esse armário antes era para abrigar as roupas dos meus hóspedes, da minha família, e também daquelas coisinhas que a gente não quer mostrar para ninguém. Como eu tinha espaço sobrando, eu guardava aqui. Com a chegada do Henrique, eu eliminei, desapeguei, que isso é muito importante, a gente não pode ficar muito apegado nas coisas. Tinha gente mais importante chegando, precisando desse espaço. Determinei outro espaço, que foi um armário na minha garagem, e guardei só aquelas coisas bem importantes que eu realmente não podia colocar fora. Então agora, aqui, esse armário que era de adulto, eu fiquei com muito espaço de varão para guardar as roupinhas do Henrique. Eu mantenho o máximo possível nos cabides. Assim as roupas se mantêm passadinhas, sem dobra, e eu consigo categorizar e ficar muito fácil acesso na hora de vestir ele. Num primeiro momento eu separei por tamanho as peças. De 0 a 3 meses, 3 a 6 meses, enfim. Agora, chegando perto de 1 ano, as roupinhas dele já estão num tamanho mais definido. Então eu categorizei elas por tipo. E as roupinhas antigas, o que é que eu fiz? Vou te contar. Na minha família, nós temos uma tradição. Nós passamos as roupas de um primo para o outro, de um parente para o outro, à medida que as crianças vão chegando na família. É uma família bem grande. E aqui não vai ser diferente. Eu já estou guardando as roupinhas do Henrique para os próximos priminhos que chegarem, os próximos integrantes da família. Quem sabe até um irmãozinho, né? E aqui em cima eu tenho as roupinhas maiores do Henrique, que vieram dos outros primos e que agora ele vai usar. Já que desse lado do guarda-roupa, nós temos prateleiras e temos gavetas. E utilizando o critério básico de organização, onde a gente coloca os itens que a gente menos usa mais para cima e aqueles que a gente mais usa mais para baixo, eu vou destacar alguns itens para vocês. O estoque de fraldas eu optei por deixar neste organizador um pouquinho mais para cima, não tem problema, porque é um item que eu só vou usar para repor aquele que eu já tenho na minha bancada. E aqui eu tenho a caixa de amamentação, onde eu guardei a bomba de tirar leite, o recipiente que a gente armazena o leite materno, enfim, vários itenzinhos que estão ali dentro dessa caixa que não é transparente por opção. Mais abaixo, eu guardei toda a roupa de cama do Henrique. Então aqui eu tenho os cobertores, edredons, lençóis, tudo setorizado, dobradinho, bonitinho, fácil de pegar. E aqui eu optei por mais um cesto, eu adoro um cesto, né? Pra gente colocar as roupas pra passar do Henrique. Eu não gosto de misturar junto com a roupa das outras pessoas da casa, eu e meu marido. Então, as roupinhas do Henrique ficam aqui separadinhas, esperando para serem passadas. E esse cesto, gente, eu trouxe ele lá da cozinha. Na fase que o Henrique tá, ele já tá se alimentando e usando todos esses utensílios. Mas antes, quando eu fiz o enxoval, eu guardava eles aqui. Ficaram por aqui por 6 meses. E depois eu levei para a cozinha quando ele começou a introdução alimentar. Aqui eu tenho aqueles itens básicos do início da introdução alimentar do bebê, como o copo de treinamento, as colheres de silicone, os alimentadores. Inclusive, aqui eu tenho uma dica bem legal. Dá para congelar o leite materno ou até mesmo o complemento e dá para a criança usar como se fosse um picolé. Sabe quando os dentinhos estão nascendo e eles querem coçar muito? Então, congela o leite e dá para ele amenizar a coceira na gengiva e já se alimentar também, né? E aqui também tu deve estar se perguntando por que eu tenho uma forma de gelo. Então, na introdução alimentar, as porções do bebê são bem pequenas. Quando a gente faz o alimento para ele, eu já posso congelar as porções individualizadas nessas forminhas. Forminha palito, que já fica uma porção bem legal e suficiente para a alimentação do bebê. Outro item legal que tem aqui é a colher de silicone. O Henrique adora essa colher, inclusive ele come até o cabo. É legal que a colher de silicone não machuca a gengiva dele. E eu tenho aqui também o potinho de leite em pó. Esse potinho é super versátil, eu carrego para todo lado com leite em pó, já com a medida separada para misturar na água e dar o mamar para ele.
e também com medida de comida, frutinha ou algum outro item que eu queira dar para ele em qualquer lugar e até mesmo em casa. Já deixo a medida separada, prontinha para servir para ele. E aqui nesse outro cestinho eu guardei as chupetas e os acessórios de chupetas. E vocês devem estar percebendo que eu tenho bastante espaço aqui, né? E é isso mesmo, é de propósito, a gente não precisa encher um armário de uma criança, até porque eles crescem muito rápido e perdem tudo muito rápido. Então, por questão de economia, a gente vai comprando os itens à medida que a criança vai precisando. Nada de enxoval gigante, gente, afinal de contas os bebês crescem muito rápido e vão perdendo todas as coisas muito rápido. Então vamos consumir com consciência, evitar o desperdício, afinal de contas o bolso agradece e o meio ambiente também. Vamos às gavetas? Então, como eu mostrei para vocês antes, eu optei por armazenar a maior parte das roupinhas do Henrique penduradas no varão no cabide, né? Mas tem itens que não tem como pendurar, como fralda, sapatinho, óculos de sol, chapéu, boné, fraldinha, naninha, meu Deus, tem tanta coisa que não dá para pendurar. Aqueles saquinhos da maternidade, sacos herméticos que eu adoro para levar para viagem, vários itens impossíveis de pendurar, a gente optou então por guardar na gaveta. Então, pessoal, lembra que eu falei que eu ia mostrar para vocês como eu adaptei o banheiro para a chegada do Henrique? Vamos lá comigo ver como é que ficou? Esse é o banheiro social da minha casa, mas agora ele teve que abrir espaço para o Henrique, para as coisas todas que envolvem o banho e a higiene dele. Eu liberei uma gaveta aqui e adaptei para o seu Henrique com as toalhas, as fraldinhas de banho. Sim, porque a toalha às vezes é muito dura, a gente tem que usar uma fraldinha envolvendo ela para não arranhar a pele do bebê, não machucar, enfim, é sempre legal ter uma fraldinha de banho também. E um cesto onde eu coloco o estoque de produtos do banho do Henrique, como shampoo, sabonete, o termômetro que eu uso para medir a água do banho dele e uma esponja que eu uso para lavar a banheira depois do banho, porque sempre fica um restinho de pelinho de roupa que solta no banho e daí eu já lavo e deixo bem limpinho para o próximo uso. Tenho também no box um cestinho que na verdade a gente geralmente usa ele na lavanderia com os prendedores de roupa. Eu adaptei aqui para fazer um cantinho onde eu guardo os brinquedinhos de banho do Henrique. Não tem nada mais gostoso para o bebê do que tomar um banho delicioso e ainda tornar esse momento uma grande brincadeira. Então a gente tem sempre os brinquedinhos dele bem à mão. Tenho também numa outra caixa fora do box brinquedos diferentes para a gente ir trocando à medida que ele vai enjoando de um brinquedo ou de outro, a gente vai revezando, garantindo então um banho divertido para o Henrique. Eu deixei aqui no banheiro ainda para mostrar para vocês o ofurô que eu usei com o Henrique até os 7, 8 meses dele. Por que eu usei esse ofurô? Esse produto permite simular para o bebê o ambiente do útero materno. Pensa que delícia que deve ser para o bebê ter a oportunidade de, depois do parto, poder ter a sensação de estar de novo na barriga da mãe. Deve ser uma delícia, né? E o ofurô oferece ainda bons momentos de relaxamento para o bebê. É um pós-banho delicioso, onde ele fica muito tranquilo, muito relaxado, prontinho para nanar. Depois que não deu mais para usar o ofurô com o Henrique, nós optamos então por uma banheira. A banheira dele é super confortável, tem a profundidade na medida certa para o tamanho dele e ele ainda vai usar por um bom tempo. E para encerrar, é claro que uma mamãe organizada gosta de fazer um planejamento a longo prazo. Eu já estou contando os dias para o desfraude do Henrique e claro que eu já estou preparada para isso. Então a gente já tem um troninho para ele, só esperando o momento certo para ser usado. Então pessoal, chegamos ao fim do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho 4 pedidos para vocês. O primeiro, curtam esse vídeo, compartilhem com as mamães que estão esperando seus bebês, te inscreve no canal e ativa o sininho, que daí você não vai perder mais nenhuma dica e vai ficar sabendo tudo sobre a organização. Um beijo e até o próximo vídeo.